boa noite. Nossa gratidão a Deus. Mais uma vez, estamos aqui com um momento bíblico diante da palavra de Deus. Esta palavra que nos guia, que nos orienta. Estamos diante de uma sequência refletindo os sinais do amor de Deus segundo o Evangelho de São João, o apóstolo querido dele, né? Era considerado o apóstolo amado. O sexto sinal vai falar para nós do amor, mas um amor que vai nos mostrar a coragem, a fidelidade, a lealdade, independente das consequências. Coragem, verdade e lealdade é o sexto sinal do amor de Deus que o Evangelho de São João quer colocar no nosso coração. Então, para a gente começar, meu boa noite a todos que nos ajudam, que participam com a gente, você na sua casa, o César, Chabeli, a Cândida, a Dalva, o Bisão, e o Adriano, e um monte de gente, a Fabiana, todas as pessoas que sempre estão com a gente, incentivando e estando juntos nesse projeto da pastoral bíblica. Vamos ouvir então, para a gente começar o nosso momento, preparando o nosso coração, esse momento que você está nos assistindo, está participando e preparando a sua vida para essa palavra, a oração de abertura deste momento pela Jarbeli. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Paz e bem a cada um de vocês. Paz e bem a nós todos que estamos aqui reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Sejamos gratos mais uma vez a este momento bíblico que nos ajuda a fortalecer a nossa fé, que nos ajuda a abrir o nosso entendimento para a palavra que nos orienta e nos guia. Que a meditação de hoje fortaleça em nós o amor, para termos coragem, fidelidade e lealdade ao nosso Deus, ao seu projeto, para que nós possamos, cada vez mais, sermos cristãos que dê testemunho, um testemunho que ajude os nossos irmãos a também enxergar Deus nas nossas atitudes e nos nossos gestos. Que sejamos cristãos não apenas de irmos à igreja cumprir preceitos, mas cristãos em atitudes que libertam, que ajudam a fazer o mundo melhor. Assim seja. Amém. O texto de hoje não tem como fazer uma meditação desse texto sem ler o texto todo. Mas nós vamos dividir o texto em pedacinhos para que a gente possa entender contexto de época, para entender o contexto,
para nos questionar também dentro desse contexto e como nós enxergamos. Então, vamos fazer pedaços menores para meditar juntos e juntas. Então, o Bisão vai começar lendo para nós, no Evangelho de São João, esse sexto sinal que nós vamos começar a ver, que é a cura do cego de nascença, a cura desse homem que nasceu cego. Vamos entender bem a importância desse texto para o mundo da época e também para o nosso mundo. A palavra de Deus é eterna, não tem tempo, ela é viva ontem, hoje e amanhã. A Bíblia não é um livro de historinha, é um livro de contextos para nos colocar dentro desse contexto e trazer para o nosso momento. Então, nós vamos começar com a leitura do capítulo 9, versículos de 1 a 7. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos perguntaram: Mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou seus pais? Jesus respondeu: Não foi ele que pecou, nem seus pais, mas ele é cego para que nele se manifestem as obras de Deus. Nós temos que realizar as obras daqueles que me enviou enquanto é dia. Está chegando a noite e ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dizendo isso, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e com o barro ungiu os olhos do cego e disse: Vá se lavar na piscina de Siloé. Esta palavra quer dizer o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Se a gente prestar atenção na pergunta, a pergunta que mostra o modo de pensar daquela época. Depois nós vamos perguntar se às vezes nós não pensamos assim. Então, os discípulos, quando veem o cego de nascença, olha, né? Como a gente olha, penalizado, né? Uma pessoa que não tem a oportunidade de ver as maravilhas da criação de Deus. Então a gente fica, ai meu Deus, como é que será que vive? Como é que será a vida deles? E aí, imediatamente a pergunta: quem pecou? Ele ou os pais, para nascer assim? Aqui cabe uma primeira meditação. Quantas vezes nós já ouvimos esta pergunta no mundo que nós vivemos hoje? Ou ele está pagando alguma coisa, ou ele vem para que alguém que fez alguma coisa. Então, existe ainda essa concepção de procurar a causa de quem pecou por causa de uma situação física não comum. E a resposta de Jesus: nem ele,
nem os pais dele. Por quê? Porque naquela época eles acreditavam que doença, defeitos, era castigo de Deus. Inclusive, uma pessoa com defeito físico, com um problema, ela não podia entrar sequer no templo, nem na sinagoga. Lembra? Elas ficavam na porta. Era um contexto religioso que acreditava que ali existia um pecado. E a ideia, ele ou os pais. A resposta de Jesus, nem ele, nem os pais. E a atitude de Jesus é para que vejam a mão de Deus. É Deus mudando a forma de enxergar o outro. Por isso, Jesus vai ter um gesto engraçado para nós hoje na nossa cultura. Cuspir no chão, pegar a terra, fazer como uma pastinha e colocar no olho dele. O que significa essa terra, esta saliva? É Jesus dando a vida, dando a oportunidade de uma nova criação. O homem foi feito do barro. Deus moldou do barro. Jesus cura com esse barro. Mas se a gente prestar atenção, Jesus manda que ele vá se lavar na piscina de Siloé. Por que tem que ir se lavar? Porque ele tinha que tomar a atitude de querer. Ele tinha que fazer opção. E ele tinha que acreditar que Jesus podia fazer. E ele vai obedecer. Aceitar a mão que Jesus deu. E aí nós vamos continuar lendo o versículo do 8 ao 17. Nós vamos devagarzinho, porque é um texto maior, que requer uma reflexão maior para a gente, tá bom? O Bisão vai ler para a gente, do 8 ao 17. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, perguntavam: não é ele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele mesmo. Outros, porém, diziam: não é ele não, mas parece com ele. Ele, no entanto, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que seus olhos se abriram? Ele respondeu: o homem que se chama Jesus fez barro, ungiu meus olhos e me disse: vá se lavar em Siloé. Eu fui, me lavei e comecei a enxergar. Perguntaram-lhe: onde está esse homem? Ele disse: não sei. Então levaram aos fariseus aquele que tinha sido cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e abriu os olhos do cego. Então os fariseus lhe perguntaram: como é que tinha recuperado a vista? Ele disse: alguém colocou barro nos meus olhos e eu me lavei e estou enxergando. Então os fariseus disseram: esse homem não pode vir de Deus. Ele não guarda o sábado. Outros diziam: mas como pode um pecador
realizar esses sinais? E havia divisão entre eles. Perguntaram outra vez ao que tinha sido cego: o que você diz do homem que abriu seus olhos? Ele respondeu: é um profeta. Agora passa uma coisa muito interessante. Então, primeiro momento, ninguém pecou, ele tem uma vida nova, Jesus tirou aquilo que eu impedia de enxergar. Mas ele chega em casa, os vizinhos olham e vê. Então, ficam todo mundo admirado. Um acha que é ele, outro acha que não é ele. Ele não pode ser. Ele fala, não, sou eu mesmo. Foi aquele homem chamado Jesus que fez isso. Só que era sábado. O sábado nós já conhecemos. Para o judaísmo, era extremamente sagrado. Não podia fazer nada no sábado. E Jesus vai fazer exatamente no sábado, com duas intenções. A vida é mais importante que o sábado. É a primeira coisa. E a segunda é levar a uma mudança de mentalidade. Porque este homem era cego que não enxergava. E esses fariseus eram cegos diante do rigor da lei. Então, Jesus vai curar esse cego no sentido de curar o contexto social da época, contexto religioso da época. E vai dar a este homem a dignidade de poder estar e participar de uma sociedade que o marginalizava porque o considerava pecador, porque ele era cego. E o diálogo é muito legal, porque os vizinhos levam esse homem até os fariseus, porque os vizinhos também não queriam que curasse ele no sábado. E aí começa um diálogo. Quem fez isso? Como foi? Quando ele fala que foi Jesus, mas ele não podia fazer isso. Ele não é de Deus. Olha, ele não é de Deus. Porque ele pecou fazendo isso no sábado. E o homem, com coragem, porque ele sabia as consequências que viriam, ele fala, se ele é ou não, eu não sei. Ele me curou. Para mim, ele é o profeta. Aquilo que eles esperavam, o Messias. Claro que esse moço curado vai sofrer perseguições. Vamos tirar uma lição para nós. Muitas vezes, nós estamos dentro de um contexto que quer nos cegar, quer nos calar. Nós não podemos dizer, porque vamos ser, às vezes, até perseguidos. É só a gente pensar um pouquinho. É importante ter a coragem desse cego. Porque ele vai ser marginalizado. Os fariseus não vão aceitá-lo mais nem na sinagoga, nem no templo. Ele agora vai ser um seguidor desse profeta que ele acreditou, um seguidor de Jesus. Boa lição para nós. Temos que ser seguidores de Jesus. Mas o texto não para aí. Os fariseus não vão dar sossego.
continua. Capítulo 9, do 18 ao 23. As autoridades dos judeus não acreditaram em que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista, até que lhe chamaram os pais dele e perguntaram: Este é o filho que vocês dizem ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os pais disseram: Sabemos que é o nosso filho e que nasceu cego. Como é que ele agora está enxergando? Isso não sabemos. Também não sabemos quem foi que abriu os olhos dele. Perguntem a ele. É maior de idade e pode dar explicação. Os pais do cego disseram isso porque tinham medo das autoridades dos judeus que haviam combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: É maior de idade, perguntem a ele. Veja bem que contexto rigoroso. Agora, os fariseus, que eram zelosos da lei, convocam os pais e querem saber, mas ele era cego mesmo? Ou era mentira que ele era cego? Os pais têm medo. Eles não vão falar o que estão pensando, eles ficam com medo, porque eles sabem daquilo que pode acontecer na vida deles. Serem proibidos de ir no templo, serem proibidos de ir na sinagoga. Então eles falam, olha, que ele era cego, ele era. Como ele foi curado? Pergunte para ele. Demonstra o medo diante de uma situação. Mais uma lição para a gente. Diante de qualquer situação, o próprio Jesus disse para a gente que quando a gente for diante de um tribunal, não tenha medo, porque o Espírito Santo responde pela gente. E esse cego teve a coragem de assumir aquilo que os pais tiveram medo. Esse texto daria um retiro de reflexão o dia todo. Quantos medos nos cercam hoje? Quantos medos? E quanto precisamos ouvir agora o versículo 9, também capítulo 9, do 24 ao 34. Então, as autoridades dos judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e lhe disseram: Confesse a verdade. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu: Se ele é pecador, isso eu não sei. Só sei que eu era cego e agora estou enxergando. Eles insistiram: Que é que ele fez? Como foi que abriu seus olhos? Ele respondeu: Eu já lhes disse e vocês não me escutaram. Porque vocês querem ouvir de novo? Será que também vocês querem se tornar discípulos dele? Então insultaram o cego curado e disseram: Você é que é discípulo dele. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas não quando esse homem, nem sabemos de onde ele é. Ele respondeu: Isso é de admirar.
vocês não sabem de onde ele é? No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve aquele que o respeita e faz a sua vontade. Nunca se ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não vem de Deus, não poderia fazer nada. Eles disseram: você nasceu inteirinho no pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. É pouca palavra necessária para meditar esse texto. A coragem deste cego diante dessas autoridades que eram os fariseus, zelosos da lei, que faziam parte, inclusive, do sinédrio, e ele sabia das consequências, mas se manteve firme e fiel. Este sinal do amor de Deus nos faz uma pergunta. Será que no dia a dia da nossa vida a gente teria essa coragem de ser fiel ao projeto de Deus, independente das consequências? Este cego foi expulso da sociedade que ele vivia. Ele foi expulso do judaísmo onde ele foi criado. Ele foi expulso de poder ir no templo, de poder ir na sinagoga. Ele preferiu ser discípulo de Jesus. Uma grande lição. Precisamos aprender com este sexto sinal. Precisamos ser discípulos de Jesus, obedientes à palavra dele, que nos revelou tão claramente o projeto de Deus para a nossa vida. Vamos fazer a oração com esse texto tão bonito e tanto nos compromete com ele. Diante dessa reflexão, nossa oração está definida como: Pai, aumenta a nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé, a nossa certeza de que sois a verdade. Dá-nos a força, a coragem, a fidelidade, a lealdade deste cego que passou a enxergar e não temeu dizer a verdade. Senhor, livra-nos dos males que possam nos afastar do vosso caminho. Sois o caminho. Livra-nos das inversões de valores que podem nos cegar e levar a nos afastar da verdade. Vós, Jesus, nosso Mestre, Senhor e Salvador, sois o caminho, a verdade, a vida. Sois o verdadeiro sentido do nosso viver. Protege-nos, Senhor, e nos conduza sempre no caminho do bem e da verdade. Que nós tenhamos a coragem, a fidelidade e a lealdade
de seguir pelos seus caminhos. Amém. O nosso compromisso nesse sexto sinal do amor de Deus é a nossa fidelidade àquilo que Jesus revelou e espera da nossa vida. Muito obrigada mais uma vez de vocês participarem com a gente. Boa noite. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em